Olá, queridos, tudo bem? Olha eu de novo para mais uma videoaula, né? Vocês estão cansados de olhar para mim, mas é isso, é a forma que nós temos de avançar no conteúdo. Nós falamos então na aula passada sobre as características da ideologia. Hoje nós vamos começar a falar sobre a percepção de Karl Marx, ou a ideia de Karl Marx sobre ideologia. Karl Marx, que é considerado, teoricamente, o pai da ideologia, desse conceito moderno que a gente usa de ideologia. Então vamos ver o que Karl Marx tem a dizer sobre ideologia. Acompanhem comigo. Nesta aula, então, nós falaremos sobre a concepção de Karl Marx sobre ideologia. O que é ideologia para Karl Marx? Então, Karl Marx vai dizer o seguinte, que ideologia é um conjunto de ideias e conceitos pertencentes a uma determinada classe social. Então, para Karl Marx, existem dois tipos de ideologia, já que ele afirma que existem duas classes sociais. Lembra da aula do bimestre passado de marxismo, lá em sociologia, que eu falei para vocês que ele afirma que numa sociedade capitalista existe o burguês e o proletário ou o trabalhador, que são duas classes sociais distintas. Ele entende que cada uma dessas classes tem a sua ideologia. Por quê? Lembra quando eu falei para vocês que ele parte da ideia materialista, ele é diferente de Hegel, quando ele fala que o indivíduo constrói a sua ideia a partir do meio que ele está inserido. Se ele está num meio mais privilegiado, com mais oportunidades, com mais posses, ele vai ter uma percepção, uma concepção ideológica, uma construção ideológica. Se ele está num meio menos favorecido, com menos condições, com mais exploração, teoricamente ele vai construir outra forma de pensar, vai ter uma outra percepção de mundo. Só que é daí que ele vem então falando sobre a questão da manipulação ou da ideologia utilizada pela classe burguesa com a intencionalidade do quê? De manipular o trabalhador, de manipular o proletário. Porque o burguês ele quer continuar na condição que ele está. Logo, ele não quer que o trabalhador perceba, tenha uma ideia que seja pertinente, coerente com a realidade que ele está inserido. Então, o que ele faz? Ele vai utilizar do que o próprio Karl Marx e depois Luiz Althusser vai chamar de aparelhos ideológicos do Estado para criar falsas verdades ou ideias equivocadas que não condiz com a realidade dos indivíduos e, consequentemente, fazer com que esse indivíduo tenha a falsa sensação de que ele faz parte, de que ele é atendido na sociedade, quando na verdade ele não é. Quais seriam então esses aparelhos ideológicos do Estado? A religião, a própria política, a arte, a filosofia, a sociologia, a educação. Podemos colocar aqui as forças armadas, podemos colocar aqui ainda a própria economia, que são questões, que são instituições sociais que são usadas, manipuladas pela burguesia para justificar ou para tentar explicar a condição do trabalhador e fazer com que ele se sinta dessa forma. E a partir de então é que vão surgir aquelas características da ideologia que a gente viu na aula passada. É daí que vão surgir ideologias que não são verdadeiras. Por exemplo, quando a gente diz assim, quando você ouve assim, durante o governo, por exemplo, da Dilma, a gente ouvia Brasil, pátria educadora. Esse Brasil, pátria educadora é uma ideologia. Mas é uma ideologia em que contexto? Uma ideologia dentro de um caráter que passa uma verdade que não é. Se o Brasil de fato fosse pátria educadora, o foco da gestão política no nosso país seria um foco voltado para quê? Voltado para a educação. Só que nós sabemos que o último lugar que os recursos vão, ou dos últimos lugares, é a educação. Uma vez que se sabe que se o indivíduo for bem educado, ele vai conhecer a condição que ele está e ele vai querer sair da condição que ele está. Ele vai fazer a luta de classes, que era o que Karl Marx falava. Então, esse slogan, Brasil, pátria educadora, por exemplo, é uma ideologia, é uma meia-verdade. Ela pode ser real para o burguês, mas ela não é real para o trabalhador, né? Ela não é real para o proletário. A política, ela prega isso, mas ela não age de acordo com esse discurso. Antes da Dilma, o Lula, ele usou na campanha dele, e depois que ele foi eleito, durante o mandato dele, Brasil, um país de todos. O que se entende o Brasil como Brasil, um país de todos? Que é o país, né, a preocupação da política é com todos, que todas as medidas tomadas no país é voltada para atender os interesses de todos.
Mas nós sabemos que na realidade não é isso que acontece. Então, essa ideologia ela tem um caráter o quê? Representativo. Ela aparentemente parece que vai atender a todos, ela traz uma verdade que faz você se sentir parte dessa verdade, só que na verdade os interesses, as ações, elas na maioria das vezes predominam e atendem os interesses de uma classe menor, mas que está no poder, que é a classe da burguesia. Perceberam então a diferença entre a ideia de ideologia para Karl Marx e a ideia do conceito de teácia que eu trouxe lá na primeira aula, quando começamos a falar sobre ideologia? Karl Marx vê a ideologia como algo manifestado das experiências que o indivíduo passa na sociedade. É algo material. Lembra do conceito de materialismo? Emerge, surge da experiência da realidade que o indivíduo está inserido. Só que, ao mesmo tempo, ele traz essa intencionalidade de quem está no poder, no caso a burguesia, de manipular, de apagar a percepção, a realidade do indivíduo, do proletário, do oprimido, de modo que ele não perceba a condição em que ele está, ele aceite a condição de exploração e ele não queira lutar contra isso. Faça a atividade que eu deixei no Google Formulários, tá bom? Na próxima aula a gente dá sequência. Um beijo para vocês, boa semana, fiquem bem. Saudades!